Gostaria de chamar agora o Dr. Brasílio Caldeira Brant, papiloscopista da Polícia Federal. É um curso de formação na ANP em 84, curso de perícia em papiloscopia na Academia Nacional de Polícia, instrução em tecnologia na cena do crime e coleta de evidência em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, curso de especialização em identificação civil e criminal na Academia Nacional de Polícia, professor de identificação papiloscópica, professor de perícia papiloscópica, professor de identificação papiloscópica na Academia Polícia Civil do Maranhão, professor de fundamentos da perícia papiloscópica e representação facial em curso de pós-graduação, palestrante na Escola Superior do Ministério Público de Goiás, em outros eventos, com artigos publicados em revistas técnicas e impressões sobre perícia papiloscópica e retrato falado. Doutor Brasílio, por favor. Bom dia a todos. Cumprimentar Dr. Fernando e os componentes dessa nossa mesa de hoje e agradecer à organização do evento pelo convite, porque para mim é sempre uma grande satisfação falar sobre essa ciência exata, que é a papiloscopia, e ainda uma desconhecida nos trabalhos policiais. Nós que trabalhamos com essa ciência e com os investimentos que a Polícia Federal, através da Academia Nacional de Polícia, através do Instituto Nacional de Identificação, tem feito na área, e nós temos conhecimento dia a dia de tudo que ela pode trazer dentro do inquérito policial, dentro de um trabalho investigativo. E é sobre isso que eu quero expor para vocês hoje um pouco aqui. Meu e-mail e telefone. Eu pretendo mostrar para vocês, nessa palestra, a importância da papiloscopia na elucidação de crimes, principalmente, pegando o gancho da palestra anterior, fortalecer as provas, a robustez, as provas, tão necessárias hoje em dia. Alguns recursos tecnológicos e bancos de dados que nós temos à nossa disposição hoje e que são subutilizados, por desconhecimento, às vezes, da capacidade que eles têm. E, se tivermos tempo, alguns métodos de revelação para mostrar de maneira contundente qual é o nosso trabalho no dia a dia, dentro da investigação na cena de crime. Infelizmente, eu acredito que a representação facial humana vai ficar para uma outra oportunidade. A Polícia Federal possui alguns sistemas na área de identificação à disposição da sociedade. Por exemplo, passei demais. Em uma cena de crime real, eu vou me ater mais aos casos de Goiás, que é onde eu posso falar com mais intimidade sobre eles, e eu procurei pensar alguns casos mais particulares de algumas investigações, alguns trabalhos positivos que nós tivemos lá, mas não que em outras superintendências não haja. Nós temos a sorte de, em todas as superintendências, haver grupos de papiloscopistas absolutamente envolvidos com o seu trabalho. Uma impressão digital produzida a óleo, que, por sorte, tínhamos um papiloscopista com habilidade suficiente para não perder este material, arrombamento, caixa econômica. Ele conseguiu um fragmento, apesar de ter sido produzido com óleo, a chance de perder esse fragmento era muito grande se houvesse um outro policial não tão qualificado no local para fazer esse levantamento. Em seguida, submetido a um dos nossos bancos, sistema EIFES, trouxe, infelizmente não dá para perceber, porque esse sistema é um sistema automatizado, ele não é automático, a gente não coloca o fragmento e ele traz a autoria do outro lado, não. O papiloscopista restringe o número de candidatos, de acordo com a qualidade do fragmento, ele pede um número de candidatos, e o sistema vai dar esse número de candidatos a ele. Nesse caso aqui foi 15 candidatos, e ele examina um a um até determinar a autoria. Quem faz a determinação da autoria é o papiloscopista. Marcados-se os pontos, trouxe o nome do autor
daquele fragmento. Relacionado a este banco EIFES, nós temos um segundo sistema da Polícia Federal chamado SINIC, que com certeza a maioria daqui também conhece, mas que não utiliza de maneira satisfatória. Por exemplo, este número é vinculado ao SINIC, é o número que ele tem lá no SINIC. Temos aqui o nome de Edivaildo, trazido pelo sistema EIFES como dono daquele fragmento, que seria esse rapaz. Aqui está o número vinculado ao EIFES, com o nome de Evaildo, e não Edivaildo, de uma delegacia de polícia do interior de Goiás, de polícia civil. Como tínhamos esse número, não nos contentamos em fornecer apenas o autor daquele fato. Procuramos o banco SINIC, encontramos o Evaildo Gurgel, que já tinha uma outra passagem por um assalto ao Banco do Brasil na cidade de Itapaci, por esses artigos. Uma chave de pesquisa que o EIFES, que o SINIC oferece, onde podemos cruzar vários tipos de informações, e isto aqui é subutilizado pelas nossas polícias, infelizmente. Eu digo nossas polícias porque o Departamento de Polícia Federal, aproveitando só uma parte aqui, está disponibilizando este banco para as polícias civis e para as varas criminais, através de um treinamento que a Polícia Federal fornece. Em Goiás, eu acredito que o estado mais adiantado nesses treinamentos, já conseguimos cobrir mais de 80 comarcas nas varas criminais, que já fazem a alimentação do sistema online e fazem a emissão das folhas online. E as delegacias de polícia civil das maiores cidades estão sendo treinadas para que elas façam a inserção neste sistema da sua casuística, o que vai melhorar para todo mundo. Nesse caso aqui, utilizamos uma das chaves, consultas diversas, onde jogamos o número do inquérito no qual o Edivaildo havia sido indiciado na cidade de Itapaci, e conseguimos relacionar aquele cidadão com todas essas pessoas. Todos esses naquele assalto ao Banco do Brasil na cidade de Itapaci. Passamos essa relação ao delegado, que, através de investigações, através de escutas, conseguiu prender esse bando em Bacabal, no Maranhão. Ou seja, o papiloscopista, ele, através de uma impressão digital, levantada em cena de crime, ele pode não só relacionar a autoria daquele fato, como de outros componentes de um possível bando do qual ele faça parte. Ok? A perícia papiloscópica são técnicas que nós temos para tentar levantar fragmentos de impressão digital em local de crime, ou em documentos, ou em automóveis, para tentar determinar a autoria. Alguns procedimentos que a gente faz no decorrer da nossa atuação em cena de crime, ou em documentos, e alguns tipos de perícias que nós estamos aptos a realizar em documentos, veículos. Aqui temos um caso da SR Piauí, onde o colega me encaminhou. Em materiais, encaminhado por Minas. Necropapiloscopia, onde a nossa casuística, apesar de ser muito baixa, estamos aptos a também ajudar em determinar a autoria de corpos, a identidade de corpos, até mesmo em adiantado estado de putrefação. Temos a fase do levantamento, onde nós localizamos, tentamos determinar onde existem os fragmentos que vão ser úteis para determinar a identidade, a autoria daquele fato. Na segunda parte, fazemos o confronto com suspeitos ou com os bancos de dados que nós temos à nossa disposição, SINIC e EIFES.
Eu preferi falar sobre alguns equipamentos, alguns materiais, alguns químicos que nós utilizamos, porque, em conversa com colegas, nós percebemos que existe um certo desconhecimento da parte da autoridade policial de tudo aquilo que o papiloscopista está apto a oferecer a ele, se colocado na cena de crime. Por exemplo, esse é um revelador de pequenas partículas. Vou falar sobre ele, que está aparecendo a foto, onde nós podemos, em um carro encontrado 10, 15, 20 dias, um carro utilizado em um assalto, em um sequestro, encontrado abandonado. Pensava-se que a parte externa daquele carro deveria ser desprezada, porque já sofreu as intempéries do tempo, sol, poeira, chuva, e aí se desprezava a parte exterior do carro. Isso não é verdade. Através de um reagente que nós temos, chamado revelador de pequenas partículas, nós temos como eliminar o excesso de sujeira das impressões digitais e trabalhar apenas com os componentes do suor que ficaram impregnados naquele veículo. Revelação mais comum, onde utilizamos tanto o pó preto comum como o pó magnético. O cianocrilato, que nada mais é do que a matéria-prima das supercolas, e é um dos que mais utilizamos hoje. Por quê? Por causa da facilidade com que ele mostra as impressões digitais, e depois que ela está revelada, ele pereniza aquela impressão. Então, para o transporte, fica muito mais simples. Se necessitamos de um contraste, podemos utilizar outro reagente, chamado Yellow Basic, que, com a luz ultravioleta, vai fazer aquela impressão digital, aquele fragmento de impressão digital aparecer, para que possamos fotografar e trabalhar com ele. Ninidrina, um dos químicos utilizados para papel, lembrando que nas cartas anônimas não deve ser utilizado, porque, por ser líquido, um spray, ele vai fazer com que a tinta das letras escorram e inviabiliza o exame grafotécnico, que posteriormente poderá ser feito. Cristal de iodo é um poderoso reagente, muito tóxico, mas muito poderoso, também utilizado em papel. Ele vem em uma ampola de vidro, porque ele é corrosivo. Ele deve ser aberto somente em condições adequadas, porque ele corrói metal. O resultado é muito bom, principalmente em impressões mais recentes. Nas impressões mais antigas, deveremos usar o reagente anterior. O pequenas partículas, que eu falei anteriormente sobre ele, que reage com suor, principalmente em locais que foram submetidos à água, sob chuva. O nitrato de prata, tivemos um caso recente em Goiás, onde só não conseguimos um resultado positivo pela falta desse material. E outras superintendências também não tinham, o Instituto de Identificação não tinha, o Instituto Nacional de Identificação também não tinha. O doutor Luiz Roberto solicitou que a gente desse mais atenção a essa perícia de nota falsa, porque ele não tinha outra maneira de vincular a pessoa presa a essas notas, a não ser pela impressão digital que possivelmente existiam naquelas notas. E, apesar do trabalho que fizemos, demorou mais de 15 dias, nós não conseguimos resultado positivo, porque não tínhamos esse reagente. Hoje, já temos. A revelação do nitrato de prata ela é parecida com a revelação fotográfica. É por imersão e é levado à luz, depois que reage ao fixador. E o resultado é o mesmo da fotografia. Em impressões digitais impregnadas com sangue, usaremos o Amidoblack, eu não tenho imagem, mas ele reage com as proteínas do